Bom dia, namastê, bom dia pessoal, para o nosso café sistêmico de toda segunda-feira, 8 horas da manhã. A gente faz uma super live descomplicando a constelação familiar. Cada segunda aí eu venho trazendo um tema novo para vocês e hoje o tema de hoje vai ser relacionamentos, né? Um tema muito vasto, então sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aqui. Vamos chamar o pessoal para participar, manda um aviãozinho aí, convida o pessoal para poder vir participar da nossa live, que vai ser uma live incrível. A gente vai falar de relacionamento, pra gente se relacionar bem. Então aqui eu já tô mandando vários aviãozinhos pra gente poder trazer isso aí. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar. Tô aqui trabalhando, trazendo para vocês, né, como propósito de vida, a visão sistêmica da constelação familiar. A visão sistêmica da constelação familiar, porque a constelação familiar ela é uma terapia, né, que a gente faz, abre o campo fenomenológico da família e trabalha aí com questões muito profundas que as pessoas não estão conseguindo ver, porque a gente trabalha bem dentro do inconsciente, aí onde a gente precisa fazer o trabalho. Mas a constelação familiar também, ela é uma filosofia de vida muito prática, né? Ela traz assim, a constelação é a ciência dos relacionamentos. Ela traz clarezas e profundidades para essa questão de relacionamento com muita profundidade. Então ela vai na raiz ali das suas questões. Então muitas questões que a gente vai vivendo e vai nadando, morrendo da praia, a gente não entende por que a gente fica repetindo, a gente não entende por que tudo continua acontecendo, o que acontece? A gente na constelação familiar a gente consegue trazer aí a raiz. Então falando da ciência dos relacionamentos, hoje eu vou falar de relacionamento. A gente trazer o relacionamento aí, porque o lugar onde que a gente mais aprende, né? Mais cresce na nossa vida são nos nossos relacionamentos, nas trocas desse relacionamento, porque tudo começa no relacionamento, né? Nós viemos de um relacionamento dos nossos pais, então a gente vem de um relacionamento, a vida é passada adiante através dos relacionamentos de casal. Então eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, porque eu vejo muita força nisso, né? Muitas questões das famílias, a estruturação dessas famílias aí dentro dos relacionamentos, é o que faz a vida passar adiante. Então quando a gente trabalha assim, a gente está vivendo de forma muito disfuncional, né? Dentro desses relacionamentos de casal, os filhos, que vêm de uma disfuncionalidade, isso impacta diretamente as pessoas todas, todo o contexto à sua volta, toda a sociedade. Então, falar de relacionamento é falar de vida, passar a vida adiante, a gente poder contribuir de alguma forma, trazendo esses relacionamentos aí, para eles poderem serem mais saudáveis. Então, tudo começa no relacionamento. Então, o relacionamento, para que a gente se relaciona, né? Por que a gente tem os relacionamentos de casal? Para que a vida seja passada adiante. Mesmo que o casal não tenha filho, mas eles têm projetos, os casais, vocês vão entender a dinâmica aqui dos casais, para vocês entenderem que um casal com o outro soma, né? Casamentos, relacionamentos de casal, são uniões pacificadoras para que a gente possa pacificar as nossas questões para a vida seguir adiante. Desde que a gente entenda um pouco essa ciência do relacionamento. Então, antes da gente relacionar, a gente ter uma relação, né, encontrar com um parceiro, a gente vem de algum lugar. E da onde que a gente vem? A gente vem de uma família, a gente já vem de uma relação anterior. E a gente vem dessa relação de casal, que é o nosso pai e a nossa mãe. Então é muito importante, gente, antes de relacionar, porque eu falei um pouco semana passada, quem não assistiu a live da semana passada, eu falei sobre vínculos, né? Que a forma como nós vinculamos ali com os nossos pais, né? Com a nossa mãe primeiro, depois com o nosso pai, é a forma como a gente se vincula no mundo. Eu falei muito sobre isso, como é a nossa vinculação no mundo. Então, quando a gente vai sair desse círculo, né? Dessa esfera doméstica aí, dessa vinculação dos pais, a gente vai pra vida. E aí a gente vai para esse círculo de relacionamentos, a gente vai para relacionar. Mas se a gente tem muitas questões ali em relação aos nossos pais, a gente não consegue se relacionar. Por que a gente vincula, né? Vamos voltar aqui, que eu falei semana passada na live. A gente vincula por quê? Nós vinculamos porque nós queremos sobreviver, a gente quer pertencer, né? Então até 3 anos, se a gente não se vincular de forma saudável, a gente não vai sobreviver. Então a gente vincula para sobreviver.
Então a gente vincula os nossos pais a isso e dentro disso a gente vai construindo a nossa vida. Mas os relacionamentos, eles não são vinculações mais para sobreviver, eles são vinculações de adulto. Mas para a gente relacionar, a gente precisa adultecer. E para a gente adultecer, a gente precisa olhar para as nossas questões aí atrás, que é as nossas questões com o nosso pai. E quando eu falo das nossas questões com o nosso pai, com os nossos pais, não é só você dar bem com seu pai, eu agradeço meu pai, porque as pessoas pensam, não, mas eu dou super bem com a minha mãe, tá tudo bem com meu pai. E não é só isso, não é simplesmente isso. É trazer honra pro relacionamento. E as pessoas muitas vezes me perguntam, eu não entendo essa questão de honra. Como que é isso? O que é honrar? Honrar é você entender que não falta nada. Foi tudo como tinha que ser. Sim, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, né, que têm relacionamentos de pais disfuncionais, vêm de famílias disfuncionais, mas eu não tô aqui falando da função pai e mãe, eu tô falando da vida que chega para você através desses pais e como ela chega. Se a gente não recebe nem a vida que chega pra gente, como ela chega, o que mais a gente pode receber nessa vida? Muito sério, pensa nesse questionamento. Então é a forma como a vida chega pra gente. E quando a gente não olha para essa vida, né, e recebe, porque o que nós vivemos faz a gente ser quem nós somos hoje. Então, se a gente não olha para isso e não olha com honra, pensando que foi como tinha que ser, o que eu vou fazer com isso, né? A vida não sofreu nenhum dano, eu tô aqui, alguém cuidou de mim, a minha mãe não pôde cuidar, meu pai não pôde estar, mas eu estou aqui, eu sobrevivi. E o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Eu não posso mudar essa história para trás. Eu sei que às vezes o preço é muito caro, muito alto, né? Mas é o preço que a vida custa. E a gente olhar para isso como adulto, se autorresponsabilizar, entender como foi possível para que a gente possa seguir adiante. Então, essa honra é honrar sem mas, sabe? Eu gosto muito do meu pai, mas ele é alcoólatra. Eu tenho muita profundidade com a minha mãe, mas coitada, minha mãe, né, é uma coitada, tem muito problema. Mas, muitos mas, né? E se você tem muitos mas em relação a seus pais, vocês vão ter muitos mas e poréns nos relacionamentos afetivos de vocês. Por quê? Porque a gente projeta as nossas faltas, por isso que eu tô falando muito que honrar é olhar e não faltar nada, porque a gente projeta as nossas faltas nos nossos relacionamentos. Muitas pessoas inconscientemente, tá, gente? Eu trazendo uma clareza aqui gigante, isso é uma virada de chave. Traz pro relacionamento como se o relacionamento fosse salvar a vida dela, né? Usa o relacionamento para sobreviver. Aquilo ali que eu não recebi, eu vou buscar nos meus relacionamentos. E isso frustra muitos relacionamentos, faz com que nós tenhamos relacionamentos muito frustrados, porque a gente tá na idealização, a gente tá na vítima, né? A gente idealiza ali. A gente está idealizando, achando que a gente vai encontrar um príncipe encantado. E o amor, a gente não vai encontrar o amor da nossa vida, porque amor a gente não encontra, amor a gente constrói, como já dizia Bert Hellinger. O amor, ele é construído, não é uma coisa idealizada, é real, é algo real, é um relacionamento real que a gente vai construindo dia a dia. A vida é real, a vida é para ser construída, não tem ponto de chegada, é uma caminhada, né, sem pressa e sem pausa. Mas quando eu estou nessas questões aí bem profundas com os meus pais e não resolvo, eu vou passar para frente essas demandas para quem? Para os meus relacionamentos, para os meus filhos. Eu vou querer que meus filhos cuidem de mim, né? Eu não vou estar inteira para os meus relacionamentos. Desde que a gente consiga entender que a gente já vem feliz de casa. A gente já tem tudo que a gente precisa para a gente poder passar os nossos relacionamentos para frente, pra gente viver. Então nós já viemos felizes de casa. Traz isso para vocês, porque quando a gente entende que a gente já teve tudo que precisa, a gente já vem feliz de casa. Então a gente pode encontrar com o parceiro e somar os dois. E lembrando que, né, esse parceiro, então a gente falando da constelação familiar, que a constelação familiar, no campo fenomenológico da constelação familiar, ele vai trazer uma visão muito mais ampla de um relacionamento, né? Quando você vai fazer uma constelação familiar, às vezes não adianta a pessoa vir constelar um relacionamento, ela às vezes precisa olhar muitas vezes para a origem, para a raiz das suas questões, para só assim ela conseguir olhar para esse relacionamento. Então, a constelação familiar, o campo fenomenológico, ele amplia esse lugar, ele te traz
traz um olhar mais amplo da vida mesmo, da raiz, da onde que tá vindo a sua questão. Porque às vezes um problema de traição lá com o seu marido é uma questão lá de triangulação, lá na sua família de origem, né? Uma questão que seu pai às vezes trai a sua mãe, você tá repetindo o relacionamento dos seus pais, e aí você continua repetindo. Ou uma questão de desconfiança que você tinha ali em relação à sua mãe, ao seu pai, eles falaram alguma coisa, você ficou esperando algo, ou você quis entrar no meio do relacionamento dos seus pais e você cria uma triangulação e repete isso no relacionamento amoroso, né? No seu relacionamento. Então as questões ali de relacionamento de maridos, né? Muitas mulheres tratam os maridos como filhos, né? Elas querem mandar, querem ordenar, e até a gente entender a nossa ordem lá da onde, a gente voltar para nossa família de origem, entender da onde que a gente veio, entender o nosso lugar, pra gente entender que quando a gente vai relacionar, que a gente é pequeno diante dos nossos pais, pra gente entender que quando a gente for relacionar dentro do nosso relacionamento de casamento, nosso casamento, a gente vai ter que, as nossas trocas tem que ser de igualdade. Então, antes do amor, a gente acha que o amor, ele é suficiente. Então, se eu amar, tá suficiente. Não, antes do amor vem as ordens do amor, né? Que eu já falei também nas lives anteriores. A gente precisa pertencer a algum lugar. A gente vem de algum lugar. A gente pertence a algum lugar. E desse lugar que a gente vem, que a gente pertence, a gente entendendo que a gente vem de algum lugar, a gente pode passar a vida adiante, pra gente olhar pra frente. Mas quando a gente tá emaranhado lá nas questões dos nossos pais, a gente não fica de virado de frente pra vida. A gente fica virado de costa pra vida. A gente não consegue olhar pra frente. A gente tá olhando pra trás. A gente está olhando para as questões para trás e querendo consertar, como se nada do que chegou até nós foi bom o suficiente. Está faltando algo. Então está faltando o quê? Está faltando honra. Falta honra. Porque quando a gente entende que foi tudo como tinha que ser, a gente está fluindo em honra. E essa que é a questão. Então, a gente julga os nossos pais, a gente critica ou a gente tem dó. Então, tudo que a gente julga e critica nos persegue. Então presta atenção nisso que eu estou falando. Tudo que nós julgamos e criticamos nos persegue. Eu não quero ser igual a minha mãe de jeito nenhum. Sim, mas acaba que você vai encontrar relacionamentos com pessoas parecidas com a sua mãe. Se você tem muito julgamento em relação a ela. E agora, né? Como que nós vamos fazer? A gente se relacionar além disso, né? Além dessas críticas, dos julgamentos. Porque nessa visão da constelação familiar, quando a gente vem fazer uma constelação familiar, a gente tem que sair dessa dualidade. A constelação familiar, ela vai te tirar dessa dualidade, né? Vai te trazer mais profundidade, uma questão, uma visão mais ampla das questões para que você possa ter mais amplidão no que você está olhando, assim, na situação, né? Na raiz da questão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente poder se relacionar é a gente resolver as nossas questões, tá? Com os nossos pais e renunciar aos nossos pais. E as pessoas também levam isso muito a testa. Então, eu nunca mais tenho que ver meus pais. Não, você precisa, não é sobre isso. Você, né, tem muita honra, foi o que tinha que ser, foi como tinha que ser. Mas nós precisamos nos despedir dos nossos pais para a gente poder criar os nossos relacionamentos. Exige uma renúncia, relacionamento exige uma renúncia. O homem, ele precisa se despedir da mãe dele, que é o primeiro amor da vida dele, para ele poder dar um espaço para a mulher dele. Ah, mas a minha mãe é a mulher mais importante. Sim, mas você precisa passar a vida adiante. Então você tem que abrir mão desse amor, divorciar da sua mãe, né, para poder assumir a relação com a sua esposa. Porque o que acontece com esses homens que não renunciam à mãe e vão para os relacionamentos? Eles são homens meninos, eles são os filhinhos da mamãe, né? Eles não conseguem se desligar da mamãe. Tudo ainda fica sobre a mamãe que manda dentro da casa dele. Ele não protege a esposa dele, tudo é a mamãe dele que faz. Muitas vezes essas mamães, né, tiveram problemas aí com os papais e os pais são totalmente excluídos e pegam seus filhos e colocam no lugar dos seus maridos e não deixam os seus filhos irem para a vida, seus filhos homens. E esses filhos homens, então o que eu vou fazer? Né? A questão sempre é sobre você. Então o que esse homem vai fazer? Esse homem, ele precisa renunciar esse primeiro amor da vida dele, que é a mãe dele, que ela é a mãe dele, e ele precisa passar a vida dele adiante, assumindo a família dele, cuidando da família dele, construindo o lar dele. Então, pra gente construir o nosso relacionamento, a gente precisa deixar a casa dos nossos pais pra gente construir a nossa própria casa. Então o homem precisa renunciar, sim, esse relacionamento, nesse primeiro amor da mãe, porque não vai ter nenhuma mulher perfeita igual a mãe, e pra ele poder ir. Porque esse homem que não renuncia, ele é um
homem menino. Ou ele é um homem mulherengo, que é aquele homem que vai ficar traindo todas as mulheres, ou ele é um homem que quer uma mulher, ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. Que aí ele casa com uma mulher mandona, pra mandar nele, pra falar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. São os homens meninos, né? E as mulheres não sabem o que fazem, não conseguem colocar isso no lugar. Então esses homens meninos. E as mulheres? As mulheres, para poder ir pros relacionamentos, elas precisam abrir o primeiro amor dela, né? Que são os papais. Então a mulher, ela precisa, a mulher é sempre um pouquinho mais, né, complicado, porque a mulher, ela sai da esfera da mãe, vai para a esfera do pai dela, e aí ela tem que renunciar a essa esfera do pai, voltar para a mãe, para ela poder ir para o feminino e poder ir para a vida. Porque da mesma forma também, essas mulheres que ficam aí na esfera do pai, nesse amor com esse pai, elas continuam meninas. Elas vão para o relacionamento, mas como meninas da competitividade com a mãe, e são as mulheres mandonas que atraem os homens meninos. Então são relacionamentos disfuncionais. Então, a primeira coisa que a gente precisa para a gente poder ter um relacionamento saudável é renunciar aí os nossos pais, divorciar dos nossos pais. Não deixar os nossos pais de lado, mas entender que esse parceiro ou essa parceira que você encontrou, eles também vêm de uma família, eles também vêm de algum lugar. E desse lugar, vocês dois vão construir o sistema familiar de vocês. Por isso que precisa renunciar, porque muitas vezes a mulher, mais mulheres, né, e mais me seguem que mulheres, as mulheres, elas acham que o diferente, gente, ele não tem menos valor, né? O homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, mas nenhum tem menos valor do que o outro. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu lugar em todos os lugares, né? Na vida, no relacionamento principalmente. Cada um compõe um relacionamento, cada um é uma parte integrante de um relacionamento. Então, e o diferente, ele não tem menos valor, ele apenas é diferente. Então, se você não der um lugar, não renunciar a essa sua família de origem, o seu marido também não renunciar, esse marido ou a sua esposa, né? Essa família de origem, para vocês construírem o sistema de vocês, fica muito complicado, porque nós vamos ter que entender que a família dele é diferente, que a sua é diferente também para ele, e juntos vocês vão construir o que funcionou de um e de outro para construir a família de vocês. Mas se não houver renúncia, a gente vai ficar, não, a minha família é melhor, não, eu não aceito a sua família, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto das pessoas da sua família é muito assim, é muito assado. E vocês entenderem que se nós somos a nossa família, né, porque a gente vem desse lugar, quando você olha para o seu parceiro e não aceita, por exemplo, a mãe dele, você também não aceita uma parte dele. Isso gera muito conflito, não aceita os filhos dele, né? Isso vai gerando muito conflito nos relacionamentos extremamente disfuncionais. Então, a gente precisa, o maior presente que a gente pode dar para o outro dentro de um relacionamento não é só, eu coloquei até aí, né, um livro muito bacana do Bert Hellinger que fala Amor à Segunda Vista, porque quando a gente conhece alguém, né, a gente apaixona por alguém, está junto com alguém, mas o amor mesmo, ele acontece nessa construção, né, nessa segunda vista, nessa construção do amor, e a gente poder olhar para o outro e receber o outro na plenitude dele, né? Não é mais do que eu amo você e tudo que nos guia dentro disso. Eu vejo você, você vê, olhar para você, para que você consiga olhar para o outro e tudo que o outro vem trazendo. Porque às vezes o outro vem, né? Ele vai sair lá da casa da mãe dele para relacionar com você, mas às vezes ele vem de outro relacionamento, ele tem outros filhos, ele vem de outros filhos, de outros casamentos, e a gente precisa ver tudo isso. Cada um traz uma história para poder chegar no relacionamento e a gente poder olhar para o outro com muito amor e receber o outro. Mas isso só é possível quando a gente consegue receber a nossa história, a gente consegue receber a nossa vida, a gente consegue receber. Então a nobreza, como eu falo sempre aqui, ela não está em dar, ela está em receber a vida como ela chega para você. Porque se você não recebe nem a vida como ela chegou para você, o que mais você vai poder receber nessa vida? Você não consegue receber nada. Porque você tá aí brigando com a vida. Como eu falo, a vida é muito grande, a gente é pequeno, mas você fica brigando com a vida o tempo todo, porque você queria que os pais tivessem sido outros, que a história tivesse sido diferente, que as pessoas pudessem ter sido, né, os relacionamentos dos nossos pais poderiam ser diferentes. Então, mas se a gente não renunciar a isso, deixar os nossos pais com o relacionamento deles, foi como tinha que ser. Se a gente não deixar, né, os nosso pai, nossa mãe como tinha que ser, e a gente tomar a força dessa vida para poder ir para frente, como que vai ser?
A gente não consegue receber os nossos pais, como é que você vai receber o seu parceiro? Como é que você vai receber a família do seu parceiro se você não recebe nem a sua família? Porque às vezes você recebe a família da sua mãe, mas você não recebe a família do seu pai. E pensar que você é meio a meio, 50% da sua mãe, 50% do seu pai. Então, trazendo aí mais questões para vocês, como é para vocês aí essas famílias que você recebe, para você poder passar isso adiante. Então, pra gente poder ter um relacionamento. Então, a gente precisa entender também, então, teve uma pessoa que me perguntou isso antes para me falar aqui rapidinho, eu vou falar. Então, a gente entender isso, entender que a ordem mais importante dentro dos relacionamentos é a troca, uma troca saudável. Então, se a gente entende que a gente pertence a uma família, a gente entende o nosso lugar dentro dessa família, né? Que nós somos pequenos diante dos que vieram antes, e a gente pode passar essa vida adiante, a gente pode ter equilíbrio nas nossas trocas. Então a gente consegue equilibrar bem as nossas trocas e ter no relacionamento é de igual para igual. O homem é diferente da mulher, sim, mas eles são iguais. O que é diferente não é melhor nem pior, é apenas diferente. E a gente junto pode construir esse relacionamento para frente. E aí? E quando a gente esses relacionamentos, a gente consegue, então a gente está em equilíbrio. E esse equilíbrio é o quê? São as trocas do amor. Para a gente poder fazer trocas saudáveis, né? Porque não é é como se um jogasse a bola, o outro joga a bola de volta. Um joga a bola, o outro joga a bola de volta. E aí a gente vai equilibrando os relacionamentos, a gente vai trazendo equilíbrio. E aí se o outro não jogar a bola, você espera um pouco mais, um pouco de tempo, porque se também a troca for para menos, você vai fazer só um pouquinho menos, assim, para não dar muito espaço para o amor, mas você não pode dar muito espaço para o amor, porque se a gente ficar muito inocente, né, grande e o outro muito pequeno, o relacionamento se desequilibra e aí a gente dá muito espaço pro amor e aí o relacionamento acaba sendo rompido. A pessoa que dá menos, ela se sente muito pesada, porque muitas vezes também a gente só fica só jogando a bola no outro, né? E a gente só pode dar pro outro, isso é muito bonito nos relacionamentos, a gente só pode trazer pro outro no relacionamento aquilo que é possível para ele devolver de volta. Tá? A gente só dá até onde o outro consegue receber e devolver para você. Por isso que é uma troca, você dá e espera algo de volta para que exista um equilíbrio aí nesse relacionamento. Então, trazendo mais clareza que essas grandes provas de amor, eles desequilibram profundamente o relacionamento, né? Porque fica assim, né? Eu amo mais, eu sou mais, e no relacionamento é sempre uma troca de equilíbrio. Então, a troca de equilíbrio, ela une o casal, tá? Então, a troca traz muito equilíbrio para esse relacionamento. Então, gente, são tantos assuntos, eu acho que dá para fazer várias lives aqui falando de relacionamento, mas se vocês não resolverem as questões que vêm da família de origem de vocês não conseguem ter um relacionamento saudável. Que outra questão dentro dos relacionamentos é a sexualidade. O que une um casal é isso. Só que a gente não dá esse devido valor, né, para o relacionamento, porque se você conhecer alguém e não gostar de alguém, você tiver alguma relação com essa pessoa, você vai ter filhos com ela. Se você só apenas amar ela, você não vai ter filhos. Então pensa a potência dessa relação com o amor. Você poder gerar filhos, porque gera vida. E o que distingue o seu relacionamento dos outros relacionamentos é a sua conexão. Essa conexão é que une esse relacionamento. Então vocês precisam, e se não tiver, né, isso de forma saudável dentro do relacionamento, tem algo errado. Você não está aí olhando para o seu relacionamento, você precisa olhar para isso, você precisa olhar para as suas questões. Venham, façam constelações familiares, vamos olhar para essas questões para que a vida possa passar para frente. Só que a gente não quer vincular com profundidade nos nossos relacionamentos, a gente não quer entrar com profundidade nesses relacionamentos, por quê? Mais uma outra questão de que alguém veio falando comigo, que também dá para fazer uma live só sobre isso. Por quê? Porque a gente tem medo de terminar, de acabar. Mas eu quero trazer uma clareza profunda para vocês, assim, de realidade, de um relacionamento. Um relacionamento, ele sempre vai acabar. Ele sempre vai terminar. Principalmente pessoas muito ciumentas, né? Que tem aquele desespero de perder o outro. Traz essa frase para você. Um dia eu vou perder você. Por quê? Porque mesmo que o seu relacionamento dê certo a vida toda, que as pessoas buscam, né, um relacionamento para a vida toda, as pessoas, um dia elas vão morrer, né? Um dia um vai morrer.
um vai morrer primeiro do que o outro. Então, um dia um vai perder o outro. O relacionamento é um caminho para a morte. Se a gente entender que um dia o nosso relacionamento vai morrer, é nesse lugar que o nosso relacionamento ganha vida. Porque o problema, né, não é viver e morrer. O problema é viver como se a gente estivesse morto. É como a gente não entrar no relacionamento, não querer se vincular, não querer ter relações profundas com o nosso parceiro, com medo de perder esse relacionamento. E esse relacionamento um dia ele vai acabar, mesmo que seja na hora da nossa morte. Se a gente entrar em concordância com isso, a gente vai receber a grandeza e o presente de poder estar um com o outro. E aí a gente vai poder usar isso, entender isso como um companheiro, porque a morte, ela é uma grande companheira. Se a gente trouxer ela como nossa amiga todos os dias e lembrar que todos os dias a gente pode, que a gente vai, né, que a gente é finito, a gente vai poder usar esse presente da vida de forma mais ampla. Então vamos trazer essa clareza para os relacionamentos, para a gente poder construir relacionamentos saudáveis, porque os relacionamentos a gente vai passar a vida adiante. Então, quando a gente não quer se relacionar, porque a gente não quer se vincular com alguém para passar a vida adiante. Porque os relacionamentos é para a gente passar essa vida para frente. Porque nós viemos de um relacionamento de casal. Nossa vida veio de um relacionamento de casal. E é assim que a gente vai passar a vida para frente, né? Um casal, 2 a 2. E para que esse casal passe essa vida para frente, adiante, eles precisam ter conexões, eles precisam ter valores bem estabelecidos, porque muitas vezes a gente fica dentro de um relacionamento e a gente já não tem valores. Então, qual que é o valor aí dentro do seu relacionamento? Porque isso precisa ser mantido. Essa é a conexão mais profunda que mantém o seu relacionamento. Ele pode ter um relacionamento longo, esses valores eles irem mudando, mas eles precisam ser juntos, porque o casal ele precisa andar junto, porque se ele começar a andar assim, não tem como. A gente não constrói, a gente não consegue criar junto. Então, eu preciso trazer clareza para tudo isso e olhar para isso com muito amor. Mas eu só consigo olhar para isso com muito amor quando eu consigo olhar para mim, quando eu consigo olhar para as minhas questões, né, para as minhas questões com a minha família de origem, para onde que eu ainda estou olhando, que eu não estou conseguindo olhar para isso aqui, para ver se esse relacionamento funciona ou não funciona também, para me poder criar mais no planeta, né? Nós estamos aqui para ser feliz, para viver bem, de forma saudável, tá? Então é sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje, sobre os relacionamentos. Dá para fazer várias lives falando, mas eu penso que hoje eu consegui trazer muitas clarezas, né? Essa live vai ficar gravada para quem chegou depois. Assistam porque tem muita profundidade, tá? Da gente poder entender. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, né? Da gente poder receber o outro aí na sua inteireza. É que o maior presente que a gente pode dar pro outro é receber o outro do jeito que ele é. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente recebe a gente do jeito que a gente é, quando a gente recebe a vida do jeito que ela chegou pra gente. Pode parecer, gente, às vezes um pouco difícil, fala, gente, mas como que eu vou fazer isso? Venham fazer uma constelação familiar, vamos abrir esse campo fenomenológico da constelação familiar para vocês verem a amplitude disso tudo, sair desse julgamento, sair do certo e do errado, sair dessa dualidade, para a gente poder entrar com mais profundidade nesse lugar, né, mais profundo, para a gente poder liberar esse fluxo de alma, liberar o nosso sentir. Gratidão, Isaura, teve aqui, né, toda a live, gratidão a todos vocês que estão aqui, a gente poder ter mais profundidade, entender a raiz das nossas questões. Gente, por favor, parem de ficar nadando e morrendo na praia, relacionamentos tóxicos, relacionamentos difíceis, traições repetidas, falta de diálogo, casamentos disfuncionais. Gente, tudo isso é possível olhar para isso, é possível ter uma vida leve, é possível ter um relacionamento saudável, desde que a gente se cure, desde que a gente se cuide das nossas raízes, cuide das nossas questões. É sobre isso que eu quero trazer para vocês, sobre a grandeza da vida, da gente viver com leveza. Relacionamento não é pra gente sobreviver, relacionamento é pra gente criar mais nesse planeta, pra gente, as nossas conexões é para criar mais vida, mesmo que a gente não tenha filhos, mas que a gente tenha projetos pro mundo, né? Os casais, a vida com alguém junto com a gente tem que ser mais leve, tem que ser mais fácil. A gente não pode ser um peso para a vida do outro, nem o outro ser um peso na nossa vida, porque quando a gente está sendo um peso na vida do outro, o outro está sendo um peso na nossa vida, é porque nós não resolvemos as nossas questões para trás. Relacionamento não é para pesar, relacionamento é para criar, para frente, pro mais, tá bom? Então vamos olhar com mais amor pro relacionamento de vocês. Essa live vai ficar gravada, vou colocar no YouTube também. E é isso aí. Um beijo grande para vocês. Muita gratidão para quem está comigo aqui hoje, para quem vai estar comigo aqui no futuro. Ótima semana. Namastê.